Fala pessoal, aqui é do canal O Melhor Orçamentista, sou o engenheiro Mike Costa e hoje o vídeo é sobre cotação de preços. Primeiro eu quero apresentar a diferença entre orçamento e cotação. Muita gente tem o costume de confundir esses dois nomes. Eu quero, por exemplo, eu trabalho numa empresa de construção civil e preciso buscar alguns fornecedores para saber o preço do cimento, aço e forma. Para isso eu envio um e-mail, faço uma ligação e eu solicito uma cotação de preço, porque eu não sei esse preço do material. Se eu sou o fornecedor e quero apresentar o preço do aço, aí eu vou fazer um orçamento do insumo. Eu vou saber o quanto que eu custo, qual o custo de mão de obra, qual o custo de material, qual o custo para eu dobrar o aço. Então eu faço um orçamento e apresento pro cliente final. Então são essas duas coisas que diferenciam. Tem que ter essa base para você saber o que é uma cotação. E o tema foi cotação de preços, porque é uma coisa que você vai conseguir aplicar em, independente da sua área de atuação. Se você é um engenheiro civil, se você é um vendedor, se você é um estudante e quer cotar algum material, se você é engenheiro e está cotando projetos, se você está cotando equipamentos, se você está cotando mão de obra, então até subcontratados. Então isso vai se aplicar de uma forma geral a todo mundo. Vamos lá. Cotação de preço, todo mundo faz desde a infância. Até para comprar uma bala, quando você é pequeno, você vai em dois locais diferentes para você ver qual que é o melhor, qual que é o melhor preço, e você geralmente compra mais barata. Na engenharia civil, nas profissões, é um pouco mais complicado. Ah, Mike, por quê? Porque a gente está trabalhando com valores maiores e tem especificações técnicas. Então, então a gente tem que ter um raciocínio de compatibilizar uma especificação técnica enviada pelo cliente, um edital que a gente recebe, um convite de uma empresa privada, tem algumas descrições lá que a gente precisa se atentar. Os nossos fornecedores, a gente tem que fazer uma avaliação do que eles enviam, a gente não pode simplesmente acreditar, tem que ter um bate-papo e, e, e além disso, a gente tem que confrontar todos esses dados. Porque a gente confrontando, a gente vai entender melhor do que se trata, porque como a gente é orçamentista, a gente é focado em fazer um orçamento, a gente não é especialista em todas as áreas. É, eu não tenho como eu saber tudo de pavimentação, tudo de viaduto, tudo de ferrovia, tudo de edificação linear, tudo de edificação vertical. Então é complexo. A gente tem que ter o tato de entrar em contato com o fornecedor, ler o edital, passar as especificações, ter o retorno e filtrar tudo que você puder para você ter um entendimento da, do seu material, do seu insumo. Porque uma coisa que a gente não pode errar é o preço dos materiais. Se você coloca um preço de material e ele tende a inflacionar, tende a ter um sobrepreço nesse tempo de pandemia, isso já tem que estar incluso no seu orçamento. A gente geralmente coloca alguma taxa, alguma porcentagem, dependendo do quantitativo do material e dependendo dessa inflação que tá tendo. Agora eu vou passar algumas características genéricas da cotação de preços, que é muito importante a gente ter essa ciência, que vai ajudar bastante. Por exemplo, a primeira é a condição de pagamento. Se você é uma empresa de construção civil, você sabe que não é fácil.
A gente trabalha um mês para poder fazer a medição e depois recebe com 30, 45 dias. Então, um fluxo de caixa para você começar a receber na obra é cerca de 3 meses, 2 meses e meio, o que não é fácil. Então, tem que ter um fluxo de caixa. O que te ajuda muito nessa hora é você estabelecer com o seu cliente uma condição de pagamento bacana. 30, 60, 90, 30, 45, 60, porque isso já vai te dar um fôlego a mais para você poder negociar. Outro ponto aqui é o prazo de validade da cotação. Porque se você apresenta um orçamento, uma proposta para um fornecedor com prazo de validade da sua proposta técnico-comercial de 30 dias e a validade do orçamento de aço é 5 dias, é 10 dias, é 15 dias, você não consegue garantir os seus preços. Aí a sua taxa no risco do material vai ser um pouco maior. E isso é complicado, porque se você garante que sua proposta é de 30 dias, é interessante que a validade das suas cotações também sejam de 30 dias ou mais. Disponibilidade de material de mercado, no mercado. Nessa etapa de pandemia, nessa época de pandemia, teve muitos materiais que saíram de mercado, porque não tinha. Então, tentar trabalhar isso, tentar buscar fornecedores que tenham esse material disponível em estoque, falar da urgência, falar dos prazos que você tem para executar esse serviço ou comprar esse material, seja para revender. Aqui é um item que eu já falei, mas eu vou reforçar. Comparar e ler o edital, a planilha orçamentária que você está fazendo, o que você recebeu, e as especificações do fornecedor. Eu já trabalhei, já tive casos que tudo se divergia. Então, nesses casos, a gente tem que entrar em contato com o cliente e pedir um esclarecimento técnico. É muito importante, a gente tem que ligar, a gente tem que questionar, porque senão você apresenta uma coisa que você não tem certeza. Então, é até ruim após assinado um contrato ou após comprado o material, dificulta muito a negociação. Então, tente entender antes de apresentar qualquer proposta. Meio de transporte, que CIF ou FOB, que CIF é quando você compra o material entregue na obra e essa entrega na obra é responsabilidade do fornecedor, e FOB, a responsabilidade dessa deslocação é de responsabilidade de quem compra. Então tem que se atentar, e na tabulação de preços, que é onde você faz geralmente no Excel, onde você coloca as cotações lado a lado, você tem que deixar uma linha com esse CIF, porque vai impactar na sua tabulação de preços. Itens omissos. Isso, vou dar um exemplo aqui, quando você vai fazer uma tabulação de equipamentos de pavimentação, por exemplo. Se você vai comparar 3, 4, 5 empresas, você tem que ligar para os fornecedores. Eu estou forçando muito em ligar, porque tem que ter esse contato e tem que comparar. Todos estão incluindo os equipamentos com operador? Todos estão incluindo o equipamento com combustível, com manutenção? O equipamento de terraplanagem, ele tem as características necessárias para atuar na obra? Tem seguro? Tem empresas que só aceitam caminhões que tenham seguro, que tenham o plano de manutenção em dia, que tenha a RT de engenheiro mecânico. Então isso tudo conta. É muito importante. E isso tudo tem que estar escrito no edital também, gente. Então, cotação de preços não é simples. Não, é simples, mas tem que ter todo esse cuidado. Tem que prestar atenção, tem que ler. E é um ponto muito importante para quem está no orçamento de obras. O material a gente não pode errar.
E subcontratação de terceiros é a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente tem que ligar para todos, pega o item da planilha orçamentária que você quer terceirizar, seja equipamentos de pavimentação, seja um serviço que não é a expertise da sua empresa, não é o know-how da sua empresa, estaca, que geralmente é muito subcontratado, algum serviço complexo e diferente, que não é muito usual. Vou colocar aqui solo grampeado, talvez, algum içamento. Então, isso tudo, o que é feito? É um comparativo de histograma de mão de obra, direta e indireta, um comparativo de equipamentos. Você tem que pegar, você tem que solicitar, você tem que exigir um histograma de mão de obra e de equipamentos. Tanto as pessoas que estão elaborando o orçamento, quanto uma equipe de suprimentos que quer fazer uma contratação de uma empresa de construção civil, por exemplo. Comparar os prazos para ver se a produtividade da empresa está muito alta ou muito pequena. Tal, talvez pedir, talvez não, é necessário que peça currículo dos profissionais que vão estar atuando, ARTs e atestados de obras similares. Então, tudo isso, gente, faz parte de uma cotação bem feita. Eu acho que ficou bacana, eu consegui detalhar bastante. E caso tenha alguma dúvida, caso tenha algo mais a complementar, deixe aqui nos comentários, que eu vou estar respondendo. Deixa o like, compartilha para a gente ter mais ânimo, ter esse contato e eu poder produzir mais vídeos. Muito obrigado, e aqui é Mike Costa, engenheiro orçamentista.